Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui para juntos compartilharmos mais uma porção das Escrituras Sagradas. O desejo do meu coração é que seja um tempo de exortação, de edificação, de consolo, de crescimento. Deixa Deus ministrar no seu coração. Enquanto que aqui estivermos, eu te convido para que você não seja mero espectador, mas esteja com os ouvidos atentos àquilo que Deus vai falar e àquilo que Ele vai fazer. A nossa igreja, através do Circuito Bíblico, esse ano, está estudando o Novo Testamento. Você tem conseguido acompanhar? Eu e você precisamos também ser unidade que transforma através do Circuito Bíblico. Temos que tomar cuidado para não sermos religiosos. E o que é ser um religioso nesse caso? Ler por ler, cumprir protocolo, cumprir calendário. Mas a gente precisa pedir a Deus para que se cumpra em nós o que está em Josué. Temos que meditar a palavra de dia e de noite. E aí sim, pedir para que Deus faça a aplicação em nossas vidas. Que assim seja. Nós vamos hoje tratar sobre o estudo da semana 17. Referente à semana anterior, à semana passada. Mateus 1, de 1 a 17 é o que nós vamos tratar. Fala sobre a genealogia de Jesus. Mas olha só, pode ser que você já esteja pensando assim, poxa, mas vamos falar sobre genealogia, isso é um pouco estranho, quando eu estou lendo eu pulo, é chato, é difícil a gente ler os nomes, é difícil a gente gravar. Eu concordo com você porque eu já tive desse lado. Mas quando eu tive a oportunidade de estudar sobre a genealogia que encontra-se na Bíblia e fazer uma aplicação, foi totalmente diferente. Eu vi como é importante a gente falar sobre isso. E o estudo de hoje, apesar de falar sobre a genealogia no Evangelho de Mateus, nós temos como tema do estudo Abraão, Davi e Jesus. Então, nós vamos orar e já já a gente vai ler. Antes, porém, eu quero te dizer que, apesar da gente ler o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 1, nós não iremos ler os 17 versos. Nós vamos ler alguns versos, porque esses versos que eu separei, eles têm muito mais a ver com aquilo que Deus quer tratar comigo e com você. Então vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio de termos acordado, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos familiares. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado por esse tempo de ouvir a sua voz, tempo de estudo da sua palavra. Que o Senhor ministre os nossos corações, tanto o meu, quanto de todos aqueles que estão acompanhando aqui. Que o Senhor fale, que o Senhor transforme o nosso interior, que o Senhor venha trazer renovo, venha trazer libertação, venha trazer cura, aquilo que está no seu coração e o que o Senhor preparou para o dia de hoje. Fica aqui conosco, nós te louvamos, Jesus, em teu próprio nome. Amém. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus no capítulo 1. Nós vamos ler, conforme eu tinha dito, alguns versos, ok? Verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu vou repetir esse verso aqui para que você grave. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé. Verso 6. E Jessé gerou o rei Davi.
Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Agora o verso 11. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Verso 17 e o último. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Amém. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Desde o Antigo Testamento, Deus ele reservou na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, ou seja, desde Gênesis a Apocalipse, Deus reservou espaço para tratar sobre genealogia. Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, e aí eu vou reforçar desde Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para o ensino, para a correção, para a justiça. Então, se Deus ele reservou um espaço na Bíblia para falar sobre genealogia, significa dizer que tem algo muito importante que Deus quer tratar comigo e com você. E a gente encontra Deus falando sobre genealogias em Gênesis, em Crônicas, Esdras, Mateus e Lucas. Então, Paulo, ele quando faz menção sobre a questão da palavra de Deus, ela ser inspirada e útil, é como se você pegasse um livro qualquer, mesmo que fosse um best-seller, não tem problema, e entregasse esse livro para uma pessoa que está presa, está encarcerada. Entrega esse livro. E ela vai ler, talvez, em um dia, ou 3 dias, uma semana, eu não sei. Se você voltar lá na semana seguinte, depois que aquela pessoa tiver lido aquele livro, ela até vai estar um pouquinho melhor. Talvez ela esteja mais motivada, talvez ela esteja mais animada. Mas faz o seguinte, pega uma Bíblia, entrega para essa mesma pessoa e deixa a Bíblia lá com ela. Eu não sei em quanto tempo ela vai conseguir ler. Mas o fato é que quando você voltar a visitar aquela pessoa, com certeza a vida dela já vai estar transformada. Não vai ser uma questão de motivação, mas é uma questão de transformação. Então, quando a gente vê que tem genealogia sendo tratada na palavra de Deus, a gente precisa acreditar que aonde ela está, Deus tem um propósito específico para aquele momento. E a genealogia, ela sempre teve e continua tendo uma importância muito grande na vida do povo judeu. Eles tratam a questão da árvore genealógica algo muito importante. Existe um canal que eu costumo acompanhar no YouTube, que ele trata sobre política, geopolítica, economia. Sempre que eu posso, eu estou assistindo essa programação. E tem um momento lá, que é o momento que as empresas, né, que patrocinam aquele canal, eles têm ali a oportunidade de trazer aquilo que eles trabalham. E tem uma empresa lá, é claro, eu não vou dizer o nome, que ela fala o seguinte, olha, existem 30 milhões de brasileiros que têm direito à cidadania italiana. E aí eles pedem, a empresa pede para que o brasileiro entre em contato com a empresa, porque para saber se ele tem direito à cidadania, o que eles vão fazer ali? Eles vão montar, de acordo com as informações, a árvore genealógica. Então, a partir dali, eles vão conseguir entender sobre o quê? Sobre o passado, sobre os ancestrais. E isso faz uma grande diferença baseado naquilo que a pessoa está procurando. Então, mais uma vez, eu reforço, se Deus ele trata sobre genealogia em cada parte da Bíblia, é porque tem uma aplicação muito importante. E no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, não é diferente. Mas vamos pensar numa coisa. O que Deus ele
ele quer comunicar através da genealogia que está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 1, de 1 a 17, o que Deus quer tratar sobre isso. Por que Deus inicia os evangelhos exatamente com a genealogia de Jesus Cristo? Por que Deus ele faz questão, é primordial iniciar dessa forma? Mateus ali ele queria mostrar para os judeus, os gentios, para mim, para você, que Jesus Cristo é de fato e de direito o Rei dos judeus. Ele é de fato e de direito o Rei dos reis. Ele é o prometido. Ele não é um impostor, ou ele não é um imigrante, ou ele não caiu ali de paraquedas. E por que a importância de trazer essa informação? Primeiro porque toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Então, Deus ele fez promessas, fez profecias na palavra de Deus que se cumpriram em Jesus. Então, a gente, quando inicia esse estudo e começa a ver que Mateus está falando sobre a genealogia de Jesus, significa dizer que Deus está cumprindo aquilo que ele já havia falado. E nós vamos ver como que isso aconteceu. No verso 1 que nós lemos, talvez você lembre que eu falei assim, ó, eu vou repetir o verso 1 para que fique bem claro para você. A genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi e filho de Abraão. Vocês lembram que eu falei isso? Agora vai uma pergunta. Jesus é filho de Abraão? Jesus é filho de Davi? Não. Jesus ele é filho de Maria e de José. Só que Deus ele faz menção a isso porque lá no princípio, nós vamos ver em Gênesis, quando Deus chamou Abraão, Deus deu uma palavra para Abraão. Deus falou para Abraão que ele seria, através dele, seriam benditas todas as nações. Então, quando fala filho de Davi, significa dizer que Davi foi um rei. E a gente vai falar sobre essa questão do reinado. E quando fala filho de Abraão, é porque através de Abraão benditas serão todas as nações. Todas as profecias que foram colocadas por Deus, inspiradas por Deus na Bíblia, se cumpriram em Jesus. Jesus veio tanto da linhagem de Abraão, quanto da linhagem de Davi. Por Abraão, confirmado como povo, nação de Israel, e por Davi como um rei, através do seu reinado. Nós vamos ler Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus chama Abraão e promete que, através dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Mas cadê Abraão? Abraão morreu. Hoje, todos os povos da terra são abençoados através de Jesus, da linhagem de Abraão. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, torna-se abençoado. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua própria vida, além da sua salvação, que é o mais importante, passa a fazer parte da família de Deus. Então, Abraão é o tronco. A partir de Abraão, todas as nações da terra serão benditas. Isso se cumpre em Jesus. Toda nação, todo povo,
toda pessoa, todo ser humano que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, passa a fazer parte da família de Deus. Então, aquela promessa feita a Abraão se cumpriu em Jesus. Quando a gente fala de Davi, porque o verso 1 fala da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi, sobre Davi, primeiro livro de Crônicas 17, 11 e 12. Verso 11. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É Deus falando para Davi. Verso 12. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então vou repetir aqui o verso 12. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Deus está falando de quem para Davi? Salomão. Salomão, filho de Davi, foi ele quem construiu o templo. Mas quando Deus termina essa frase dizendo, e eu firmarei o trono dele para sempre, ele está falando de Salomão? Salomão, da mesma forma que Davi, Salomão está morto. Da mesma forma que Abraão está morto. Então, quando faz menção que firmarei o trono dele para sempre, se cumpre em Jesus Cristo. Bartimeu, filho de Timeu, aquele cego de Jericó. Jesus está caminhando junto com a multidão. E de repente Bartimeu fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Bartimeu, ali falando, Jesus, filho de Davi, se cumprindo o que Deus falou com Davi em 1 Crônicas, que nós lemos, se cumprindo sobre a genealogia que Mateus também fala, que a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi. A importância da genealogia. Por isso que Mateus, inspirado por Deus, trata essa questão. Porque é extremamente importante que os judeus, os não-judeus, aqueles que venham a conhecer a palavra de Deus, venham entender e não ter nenhum tipo de dúvida que Jesus homem, Jesus ser humano, ele veio da linhagem do povo judeu. O judeu, quando alguém fala de Jesus Cristo para ele, hoje, e também no passado, mas vamos tratar sobre hoje, uma das primeiras coisas que o judeu faz é analisar a palavra, a Torá. Porque ele sabe que o Messias, que o prometido, ele viria do povo judeu. Isaías profetizou que de uma virgem nasceria o Salvador. Então tudo se cumpre em Jesus. E Mateus ele reforça essa questão da importância da genealogia e da onde Jesus veio. O nome Jesus, que em hebraico é Yeshua ou Yeshua, que significa Deus salvação, ele foi dado a seus pais, a Maria, a José, exatamente para que reforçasse essa questão. Jesus, Deus da salvação. E Christos, que é o nome em grego que significa o Messias. E a gente sabe que o nome de Jesus é um nome sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará. É através do nome de Jesus que pessoas são curadas, é através do nome de Jesus que pessoas são salvas, é através do nome de Jesus que vidas são libertas, cadeias são quebradas, é através do nome de Jesus que todos que confessarem e que buscarem serão salvos. Então, o nome de Jesus também não
não caiu, não foi colocado simplesmente porque queriam que fosse assim, mas não, tinha um significado, tem um significado. E isso é extremamente importante, que todos nós venhamos a ter essa certeza. Mateus, ele quando trata da genealogia, do verso 1 até o verso 17, ele só está tratando do Jesus Cristo, ser humano. Do verso 18, até o verso 25, ali ele trata da sua origem divina. Então, Mateus, inspirado por Deus, não quer que a descendência dos judeus e também toda a população, independente de qualquer época, confundisse que Jesus é o prometido e que ele veio realmente do povo judeu. Filipenses 2 vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Uma outra coisa interessante sobre a genealogia que Mateus ele faz sentido ali, né, que ele traz para o nosso entendimento, é que ele não omitiu os problemas dos seus ancestrais, falando de Jesus. Se você ler do verso 1 ao verso 17, você vai ver que tiveram pessoas ali com um comportamento complicado. Tamar, por exemplo, teve relações sexuais com o seu sogro. A prostituta Raabe. Ruth, embora uma mulher digna, era uma moabita. Betseba adulterou. Davi foi adúltero também. Mandou matar, e houveram outros homens que estão destacados ali na genealogia de Jesus, que tiveram problemas seríssimos. E mesmo assim, a graça de Deus alcançou aquelas pessoas. É importante que a gente saiba que, independente de onde eu e você, nós viemos, independente quem foram os nossos pais, nossos avós, a graça do nosso Deus recai sobre nós, sobre aquele que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Então a gente não pode nunca desistir de pregar a palavra de Deus para aqueles que são mais próximos de nós. A gente não pode nunca desistir e achar que é impossível uma vida ser transformada, porque a gente sabe que é possível sim. E quais lições eu e você a gente pode tirar desse estudo, do que Deus ele efetivamente quis trazer através da genealogia no Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus? Pelo menos duas verdades. A primeira trata das promessas de Deus, das profecias de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra, ele cumpriu. E aquilo que ainda não está cumprido, há de se cumprir, como, por exemplo, a própria volta de Cristo. Então, tudo que Deus promete, ele cumpre, independente das circunstâncias. Quando a gente olha para a palavra, principalmente no Antigo Testamento, que tem a origem do povo judeu, e a gente vê quando esse povo ele vai para o deserto e a gente vê que tantas coisas aconteceram lá, que a travessia poderia ter sido num período de tempo muito menor. Mesmo assim, isso não atrasou que a promessa que Deus fez lá no Éden, que iria se cumprir em Jesus através do povo judeu, fosse cumprida. Então, quando Deus ele promete, ele de verdade ele cumpre. Eu não sei o que Deus prometeu na sua vida. Eu sei o que ele prometeu na minha vida. E tudo aquilo que Deus, ele, de alguma forma, ele já compartilhou comigo, aquilo que já aconteceu e as coisas que ainda hão de acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma que realmente partiu dele. Porque Deus, ele quando promete, ele realiza. Deus, quando ele se propõe a fazer alguma coisa na vida de alguém, ele faz. O povo judeu, ele foi
idólatra, ele foi mentiroso, ele se perdeu. E mesmo assim, quando você olha algumas histórias na Bíblia e você fala, não é possível que o povo fez isso e que ainda há de se cumprir, que vai vir o Messias. Mesmo assim, Deus, em todos aqueles momentos de erro do povo judeu, Deus ele usou aquilo para tratar com o caráter daquelas pessoas e para que se efetivamente fosse cumprido o propósito dele, a promessa dele, que Jesus ele viria do povo judeu. E a segunda verdade é que as coisas elas acontecem na nossa vida na plenitude do tempo. Então a gente tem a promessa, igual Deus fez, a promessa que Jesus viria do povo judeu, mas quando? Tem o tempo, a plenitude do tempo. Uma das maiores brigas que eu tenho certeza que você tem com relação ao que Deus te prometeu é sobre o tempo. Como saber quando que vai acontecer? A gente precisa acreditar que Deus, ele quando olha, ele olha a eternidade. Ele não fica preso ao dia 15 de janeiro, que é hoje. Não, ele não fica preso ao dia 15. Ele quando olha, ele olha a eternidade. Quando ele fez a profecia, a promessa sobre Jesus, iria ser cumprido na plenitude do tempo. Gálatas 4 vai dizer assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção dos filhos. Então, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo correto, não quando a gente quer, não quando a gente acha que tem que ser, é quando efetivamente Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. É uma luta que a gente tem. Esperar o cumprimento de uma promessa feita por Deus. Porque a tendência é que a gente fique ansioso, às vezes a gente quer resolver da nossa forma, e toda vez que a gente caminha por esse lado, o resultado ele não é bom. Então nós precisamos olhar e acreditar que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir no tempo devido, no tempo certo, não no tempo que a gente entende que é aquilo que para a gente seria o melhor. Eu e a minha família, quando nós chegamos aqui, no finalzinho de 2019, em seguida chegou a pandemia, a gente ficou o ano de 2020 aqui, depois voltamos para o Brasil, por conta do nosso visto, retornamos em abril de 2022. E ali nós demos entrada no EB2NW, que é um visto de qualificação profissional. No tempo certo, nós recebemos o Social Security, no tempo certo, nós recebemos o Work Permit, vieram juntos, mas a autorização de viagem não veio. Naturalmente, viria dentro do mesmo processo, mas não veio. Isso nós recebemos em julho de 2023, Social Security e Work Permit. Mas a autorização de viagem não. Não que isso fosse extremamente importante, mas fazia parte dali do projeto. E acompanhando o processo junto ao escritório de advocacia que tem nos ajudado, as informações sobre a imigração é que sempre não teria boas informações. Nós não teríamos boas notícias. E aí não é referente ao Ronaldo e à Cíntia, mas sim sobre todos aqueles que têm processo por conta da própria imigração, do sistema que eles estão trabalhando. Mas a gente sempre procurou aguardar com paciência, porque era uma promessa de Deus que a gente teria. E quando foi agora, em outubro do ano passado, finalzinho de setembro do ano passado, no momento em que não estava sendo liberado nada para ninguém,
Nós um dia chegamos em casa e vimos as cartas do lado de fora. E quando a gente abriu, viu que era a autorização de viagem. Por que não saiu naquele tempo, quando chegaram os outros? Não sei. A gente não sabe qual era o propósito de Deus, qual era o plano de Deus para aquele momento. Mas para o momento que foi agora, nós tínhamos a certeza por que precisou sair no finalzinho de setembro. Então, que eu e você, a gente tenha a certeza que as promessas de Deus irão ser cumpridas na plenitude do tempo em nossas vidas. Que a paz de Yeshua esteja sobre você, sua família e sobre a sua casa.